Olá, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a narrativa. Eu usei aí uma imagem, do Ulisses e as sereias para dizer para você que Ulisses, ele, que é chamado também de Odisseu, ele é o protagonista de uma grande narrativa que nós chamamos de Odisseia. Nessa narrativa, Ulisses, ele faz o papel, ele executa o papel de um grande herói. E a narrativa antiga traz para nós a presença firme desse herói. O herói também, ele vai prevalecer nas narrativas atuais. Vamos ver? Olha só, na Antiguidade Clássica, Aristóteles determinou que os gêneros literários seriam divididos em três: gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. Nós já estudamos nas aulas anteriores. E o que vem a ser epopeia? Epopeia quer dizer uma poesia épica ou uma poesia que tem o intuito heróico. Bom, mas se era uma narrativa em forma de poesia, era também em forma de poema, era um poema longo, narrativo, portanto, e geralmente contava para nós as histórias de um fato heróico, de um fato considerado fundamental em uma determinada cultura. E como eu disse em relação à tela anterior, havia necessidade de aparecer a figura de um herói. É um texto que se dedica a expor episódios gloriosos, grandiosos, a engrandecer os personagens principais, para que, na posteridade, esses feitos grandiosos ficassem conhecidos. Havia uma mistura de elemento ficcional. Em algumas epopeias, nós temos um elemento histórico, e essa mistura, atrelada à mitologia grega, porque os deuses da mitologia, eles vão, vamos dizer assim, dar uma forcinha para o herói, faz com que a epopeia seja esse texto diferente, com uma perspectiva grandiosa. Os gregos, então, já que foram eles que criaram, a epopeia, eles chamam a epopeia de gênero de poesia elevada, isto é, um formato específico para a produção de textos destinados a narrar grandes feitos e tem uma grande importância histórica para uma determinada civilização. Quais são as grandes epopeias que nós conhecemos? A epopeia de Gilgamesh, Ilíada, a Odisseia e os Lusíadas, que é a grande epopeia camuniana, Camões escreve os Lusíadas. Claro, buscando complementação nessas epopeias antigas, nessas epopeias que foram criadas, que foram feitas antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, tá bom? Bom, e a partir do século XIX, há uma mudança aí. Que tipo de mudança, gente? A partir do século XIX, o gênero, o gênero épico, a epopeia, a narrativa, que antes era escrita em forma de versos, como se fosse uma poesia, um poema, muda de nome e passa a ser chamado de gênero narrativo. E aí, então, a partir do século XIX, a partir dessa mudança de nome do gênero épico para o gênero narrativo, há um desmembramento da narrativa. Três principais vertentes desse gênero narrativo surgem: os romances, que é um texto um pouco mais extenso, mais longo, as novelas, que também é um texto longo, porém há um entrelaçamento, há um conflito mais intenso ali entre os personagens, os contos, que é uma narrativa breve, porém com uma grande profundidade psicológica. Bom, porém, quando nós
adentramos a um texto narrativo, a uma história, né? Quando nós buscamos compreender essa história dentro do gênero narrativo, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: quem é o narrador e quem escreveu a história? Tem diferença? Sim, existe uma diferença grande, existe uma diferença muito intensa entre autor e narrador. Eles são seres diferentes. O autor é uma pessoa de carne e osso, é aquela pessoa que está escrevendo, né? E conta aquilo para nós que ele está criando. Agora, e o narrador? O narrador só existe no texto. O autor pode, então, ser entendido como a pessoa que se oculta atrás de um narrador para relatar de uma determinada maneira determinados fatos. Assim sendo, cada autor cria um narrador diferente para cada obra. Então, o primeiro passo para nós compreendermos a narrativa atual, a narrativa moderna, claro, dentro de uma extensão da narrativa antiga, né, é que existe essa diferença entre autor e narrador. Bom, e os elementos da narrativa? Como é que eu compreendo? Toda narrativa, quer seja romance, quer seja conto, quer seja crônica, quer seja novela, né? Compreende os mesmos elementos. O primeiro elemento é o enredo. O enredo é fundamental porque é o conjunto de fatos que elencam a narrativa, né? Dentro do enredo eu tenho a situação inicial, como a narrativa começa, o conflito, sempre haverá um conflito, né? A apresentação dos personagens, o que ocorre com estes personagens, né? As situações que envolvem esses personagens, o desenvolvimento, o elencamento das atitudes, né? Daqueles personagens, a narrativa fluindo. O clímax, que é o ponto alto, né, que é o ponto culminante, porque é a partir do clímax que vai ocorrer o desfecho, né? Então, existe aí dentro do clímax uma elevação, um ponto de tensão. É como se eu não esperasse que algo fosse acontecer dentro da narrativa, né? E aí, depois que ocorre esse fato, né? Depois que ocorre essa decisão aí, depois que ocorre algo surpreendente, essa carta na manga aí que aparece na narrativa, aí eu chego até o desfecho. Normalmente, a situação inicial, ela vai aparecer de uma maneira e, dado o estilo da obra, eu sei que lá no final eu tenho algumas surpresas, né? Porque a obra, ela às vezes, na maioria das vezes, não é tão previsível assim, né? Não é previsível. Então, eu chego até o final com aquela sensação de que, puxa, eu me surpreendi. Mas por que há essa surpresa? Por que eu consigo me surpreender? Por causa de todos esses elementos que eu consigo enxergar em todos os textos narrativos. Além disso, pessoal, o que mais que exerce papel fundamental aí na narrativa? O espaço, o ambiente, né? O espaço é o local, é o lugar em que a narrativa acontece. O espaço pode ser urbano, o espaço pode ser rural, o espaço pode ser uma tribo indígena, o espaço pode ser uma floresta, né? Pode ser um quarto, pode ser uma casa. Em A Metamorfose, do Franz Kafka, o espaço é o quarto, né, a casa ali, né, do Gregor, e mais especificamente o quarto em que ele fica, né? No livro Cortiço, por exemplo, o espaço é o próprio cortiço, né, o lugar ali em que as situações ocorrem, né? Então, cada espaço interfere na composição da narrativa, né? Os costumes, as atividades, os festejos, a religiosidade ou ausência dela, o comportamento, porque se é a cidade, o comportamento é um, se é o espaço rural, o comportamento é outro. E o tempo, pessoal? O tempo é crucial também. Só que nós temos que compreender o tempo
de uma maneira muito peculiar, vamos dizer assim, né? Porque o tempo é dividido. Por exemplo, nas narrativas do século XVIII, século XIX, né, especificamente, vamos pegar o século XIX aí, que as narrativas acontecem de maneira mais intensas, né? O tempo, normalmente, segue uma cronologia. Como assim uma cronologia? Né? Cronologia é a passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos, de maneira muito assertiva, né? De maneira muito correta ali, dia após dia. Então, a infância, a adolescência e a vida adulta, né? Manhã, tarde, noite, enfim, há uma sequência. O tempo cronológico é esse medido pelo relógio, tá? Tempo psicológico. O tempo psicológico é esse tempo em que o personagem tem as lembranças dele. Então, às vezes, um personagem fica pensando o que ele poderia fazer naquela situação. Às vezes, ele reflete sobre algo que ele vê. E aí, então, ele se volta para ele mesmo. E aí, ele passa a ficar alheio ao tempo externo, que é esse tempo cronológico. O tempo para ele é um tempo dentro daquilo que ele está vivendo interiormente, daquilo que ele está pensando, né? Então, um exemplo de tempo psicológico, Vidas Secas, por exemplo, né? É um romance já do século XX. A obra de Clarice Lispector, por exemplo, vai trazer o tempo psicológico para nós, tá bom? Bom, e aqui há os deslocamentos temporais, que nós chamamos de flash forward e flashback. Na verdade, é uma diferença bem pequena. O exemplo do primeiro, né? Flash forward. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador começa a contar a história, contando para nós do dia em que ele morreu. Então, ele vai contar como foi o velório dele, como foi o enterro dele, quais pessoas estavam lá. E só depois ele vai contar como é que ele morreu. Né? Então, quer dizer, ele inverte um pouco ali a sequência dos fatos, porque para ele era necessário falar primeiro da morte, para depois contar o porquê, né? E também porque aí a história fica um pouco mais interessante. Puxa vida, eu quero saber por que ele morreu, por que ele resolveu contar desta maneira, né? Porque Machado de Assis, ele era um gênio, né? Então, ele tinha essas grandes sacadas. E o flashback, gente? O flashback é quando um personagem está vivendo o presente e resolve voltar àquele momento lá da infância, resolve voltar ao passado, ele se lembra do que aconteceu, conta a história, né? E depois ele volta para o presente, né? Então, ele vai fazendo essas rememorizações. Os tipos de narrador, quais são eles? Muito importante. Porque a narrativa, ela vai privilegiar justamente a perspectiva do narrador. E nós chamamos esta perspectiva de narrador de foco narrativo, certo? Bom, então, nós dissemos no início, né, nós conversamos, eu disse a vocês que antigamente o texto narrativo era chamado de epopeia. Era uma narrativa narrada apenas em terceira pessoa. Depois do século XIX, essa narrativa, que era chamada de epopeia, passou a ser chamada de narrativa mesmo. E aí, então, o narrador deixou de ser exclusivamente em terceira pessoa. Então, se eu quero contar algo que tem relação com a minha participação da história enquanto narrador, né? Eu vou usar as primeiras pessoas. Eu, nós, né? Primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Tudo bem. Narrador observador, ele é um pouco mais objetivo. Ele não se envolve, ele não participa da história, né? Então, ele narra observando um pouquinho mais distante. Olha só, pessoal, o narrador personagem, ele tem um certo tipo aí de poder. Como assim? O poder do narrador personagem está atrelado ao fato de que, como ele conta, né, como ele narra em primeira pessoa, significa que ele participou.
Então ele pode contar a maneira dele. Vocês estão lembrados do livro Dom Casmurro? Ou vocês já ouviram falar, né? Em Dom Casmurro, o narrador, ele faz com que nós, leitores, acreditemos que a sua esposa, né, a Capitu, cometeu adultério. Porém, nós não sabemos se realmente isso aconteceu. Mas esse narrador, ele é taxativo ao tentar nos convencer. Por quê? Teoricamente, ele viveu aquilo, ele testemunhou os fatos, né? Machado de Assis dá muita importância a esse tipo de narrativa. Ele usa muito o foco narrativo em primeira pessoa. Já disse sobre o narrador observador e o narrador onisciente. Bom, o narrador onisciente, ele não participa da história, ele narra em terceira pessoa. Mas é aquele narrador que, entre aspas, gente, sabe tudo. Ele sabe tudo sobre cada personagem. Ele sabe o que o personagem pensa, ele sabe o que o personagem sente, ele sabe o que o personagem vai fazer. Ele se antecipa até em relação ao personagem. Então, ele é um narrador poderoso. Ele é conhecedor desse personagem, né? Quem é que faz isso de maneira magistral? Também em Vidas Secas, né? Nós conseguimos observar no Graciliano Ramos, não só em Vidas Secas, mas em outras obras também, mais especificamente em Vidas Secas, tá? Essa proximidade. Então, é como se o narrador em terceira pessoa e os personagens fosse uma coisa só, porque ele entende tudo, né? Ele participa de tudo. Pensamentos, sentimentos, e aí nós conseguimos entender a grandiosidade psicológica desses personagens. E as funções das personagens? Olha, gente, personagens, né, tem a ver com persona, ou seja, a nossa personalidade, né? A personalidade desses elementos fundamentais. Então, há uma identificação muito intensa, muito grande do leitor, né, uma identificação ou não, né, com estes determinados indivíduos, né, que são os personagens. Então, os personagens, eles têm uma força muito grande dentro da narrativa, né? Quais são, então, as funções das personagens? Eu posso dizer os personagens ou as personagens, tá? Protagonista, que é aquele, né, o principal, que aparece mais vezes. O protagonista, antigamente, era o herói. Atualmente, não necessariamente ele tem que executar um feito heróico, né? O antagonista, que é aquele que se opõe ao herói, que tem características normalmente opostas, né? Também não necessariamente ele tem que ser mal, né? Tem que ser uma personagem ruim, mas há uma inversão. Eu consigo perceber que ele apresenta um obstáculo em relação à vida do protagonista, né? E as personagens secundárias, que aparecem menos, ou que são aquelas personagens que auxiliam o protagonista e o antagonista, né? Não deixam de ser personagens menos importantes. A caracterização desses personagens. A caracterização se dá de maneira individual, então é um personagem indivíduo, ou seja, aquela característica dele é pontual. Um exemplo aqui é a Capitu, do Dom Casmurro. A Capitu, ela aparece como uma personagem que eu consigo identificá-la, porque o olhar dela vai dizer muito, o comportamento dela vai dizer muito, então ela é bem individualizada, ela é completa do ponto de vista individual. Que é um personagem caricatural? É um personagem que muitas vezes né, traz para nós um conceito de humor, né? Às vezes é um personagem que eu consigo enxergar como um xiste, né? É um personagem brincalhão. E esse personagem, ele está muito presente na obra de Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno. Por exemplo, o diabo é um personagem caricatural, né? Faz com que a gente ria, enfim, né? Tem toda uma atmosfera diferenciada em relação aos outros personagens, né? Agora, o que é um personagem típico ou um personagem tipo?
Ah, tem lá a lavadeira, né? Tem o quebrador de pedras. Ah, o padre, né? Ah, o morador da zona rural. Então, é um personagem que representa um tipo social. E o que quer dizer personagens planas e personagens redondas? Elas têm a ver com a evolução das personagens, ou seja, existem personagens que do início até o final da narrativa permanecem as mesmas, são construídas de uma única maneira, não possuem profundidade psicológica. Quais são essas personagens? No romantismo, eu consigo enxergá-las. Por exemplo, Iracema, que é uma personagem do José de Alencar, tá? No romantismo, é uma personagem plana ou estacionária. Eu costumo chamar de plana na maioria das vezes. E o que é uma personagem redonda? É uma personagem mais complexa. Ela evolui ao longo da narrativa, ou seja, o seu comportamento é imprevisível. E muitas vezes esse comportamento surpreende quem está lendo. Que personagem tem essas características? A Juliana, do livro O Primo Basílio. Juliana é uma personagem redonda, porque ela começa a narrativa de uma maneira, ela tem algumas características ali no início, e aí no final ela vai desenvolvendo outros tipos de características. Ela muda o seu comportamento. Ela não é uma personagem acabada, né? Ela é uma personagem que tem uma alteração de comportamento intensa. E assim nós terminamos a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E assim nós terminamos a nossa apresentação.